Quesitos que mais contém em bandeiras de países. Vou colocar aquele que é mais comum em todas as bandeiras ou quase em todas as bandeiras de países dos 4 cantos do mundo. É aquilo que você já está acostumado a ver. O que a cada 5 bandeiras, 3 tem. Eu sou Henrique Lobodios e mais uma vez aqui a sequência já sabe. Eu não preciso nem falar mais nada. O primeiro quesito é o que mais se tem em todos os tipos e aspectos de bandeira que você imaginar. O que é mais comum em todas as bandeiras, ou quase todas as bandeiras, é estrelas. Geralmente tem várias bandeiras de países, se você conta no dedo a bandeira que não tem estrela. Em qualquer continente você sempre vai ver bandeiras com estrelas, principalmente as bandeiras da Oceania. Tem várias bandeiras da africanas também que contêm estrelas. América, Europa, não tem para onde correr. Estou colocando aqui várias situações de bandeiras de vários continentes com estrelas. E tem de todos os formatos que você pensar. Principalmente ali na Oceania tem várias bandeiras de países com o Cruzeiro do Sul. Tem algumas bandeiras que tem somente uma estrela e tem outras que tem várias. Pode ter certeza que todas essas estrelas que estão em bandeiras de países têm um significado e tem um motivo porquê de estar ali. Exemplo disso é que as estrelas da bandeira dos Estados Unidos, cada uma representa um estado. São 50 estrelas que representam os 50 estados dos Estados Unidos. É a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Cada estrela representa um estado. Se o mais comum nas bandeiras são as estrelas e a segunda coisa mais comum que existe, divisão de 3 cores. Não importa se é na horizontal ou na vertical. A maioria das bandeiras tem divisões em 3 cores. Principalmente bandeiras da Europa. Você já reparou que a maioria das bandeiras europeias tem as divisões de 3 partes. É comum sempre na horizontal. A gente encontra lá na vertical, mas é mais comum na horizontal. 3 cores assim. Vertical é assim de comprido. Exemplo, na vertical tem Itália, França, Romênia e etc. Nas horizontais tem exemplos de Rússia, Alemanha, Holanda, Luxemburgo e entre outros. Esse aspecto de bandeira também tem em todos os continentes, mas é mais comum na Europa. Também na América do Sul se tem quase todas as bandeiras assim. Na África também tem esse hábito. Outra coisa que é muito comum em bandeira, brasão. Não é comum igual aos outros quesitos que eu citei anterior, mas várias bandeiras têm o brasão. Geralmente aquele brasão que tem é o brasão de armas. Às vezes tem bandeira que tem brasão de armas na própria bandeira e às vezes não tem. Eu acho a bandeira com brasão bonita. Na minha opinião, valoriza mais, principalmente se a bandeira tiver umas colorações interessantes. Outra coisa que é muito comum em bandeira, o sol. Não é comum igual as estrelas, mas acontece que em todos os continentes a gente vê sol. Na América do Sul também tem vários. Alguns países da Oceania, eles também gostam de usar o sol. Tem sol de vários aspectos, com raios, sem raios. Sol sem raios, o exemplo é Japão, Palau, Bangladesh. Parece uma lua cheia, mas não é não, é sol. Até mesmo na bandeira da Groenlândia. Outra coisa também que é muito comum, águia. Principalmente países da Europa. Tem alguns países também da África que contém águia. Já na América do Norte temos ali o México. Alguns têm seus brasões, outras em bandeiras. Talvez seja o animal mais comum que existe em bandeira seja a águia. Ou se preferir a ave. Na América do Sul tem outras aves que eles gostam de colocar, né? Mas acontece que na Europa é bastante águia. Na África tem vários países que eu estou me lembrando que na bandeira tem águia. Principalmente aquela África ali perto da Europa, a parte de cima da África. Leão também a gente encontra em algumas bandeiras, mas não é tanto assim igual a águia. Mas a gente vê muito leão, sendo que em brasões o que não falta é leão. Temos leões aí em algumas bandeiras, talvez da África, algumas bandeiras também da Europa, são mais comuns nesses 2 continentes. Eu me surpreendi que eu não achei tanto leões assim em bandeiras, por causa que é um animal que a gente se vê muito em brasões. Outra coisa que não falta é lua, principalmente a lua crescente com a estrela. A gente sabe que tem a ver com a religião, mas não importa, tem em bandeira e muitas. Especificamente algumas bandeiras da Ásia, principalmente no Oriente Médio, também bandeiras africanas e alguma parte da Europa. Divisão de cores em formato de triângulo. Às vezes você não está lembrando, mas tem muitas. É aquela divisão que você pega, vamos supor, a bandeira está aqui, normal, igual essa tela aqui de vídeo. Você faz aqui assim e faz aqui, ó, o triângulo assim de lado. Ou pode ser também o triângulo desse tipo, igual o de Santa Lúcia. São vários exemplos que eu estou citando aqui. Tem várias bandeiras africanas que tem triângulo. Outra coisa que também a gente vê em bandeiras, que não é muitas que tem, que é a bandeira com a cruz. Principalmente países nórdicos. Aqueles países que ficam lá no topo da Europa. Você conhece os países nórdicos, eu já fiz vídeo sobre isso. Ou que seja a cruz assim no meio. Às vezes tem cruz em formato de X em algumas bandeiras de países. Sim, também, ó. Cruz assim, tipo em formato de X. Não são muitas as bandeiras, mas algumas bandeiras da Europa tem isso aí. E para finalizar, faixa. Vocês sabem o que eu estou falando? Algumas bandeiras têm faixa. Eu estou referindo àquela faixa que faz assim, de travessa, igual Trindade e Tobago.
Às vezes é aqui nessa região, alguns países ali, igual Tanzânia, se eu não me engano. Talvez desses todos que eu estou colocando aqui, a faixa e o leão, e talvez a águia são os que menos tem. Tem mais coisas aí que faltou? Faltou, mas acontece que esses aqui que eu coloquei no vídeo são os que mais tem, a gente vê mais. Pode ter certeza, se você vê duas seleções jogando, uma das duas seleções tem algum quesito que eu citei aqui. Se não tiver estrela, tem a faixa. Se não tiver a faixa, tem o brasão, ou a águia, ou o leão, ou as divisões de cores em horizontal e vertical, alguma coisa vai ter nas bandeiras. Isso é certeza.